Imagina acordar um dia e descobrir que um pedaço da história sumiu. Não uma lembrança qualquer, mas uma pintura milenar, um crânio de um herói, ou até um templo inteiro. Os maiores roubos de patrimônio histórico são ataques contra a memória, a cultura e a alma de povos e países inteiros. Eles não são apenas crimes contra museus. São agressões diretas à identidade de nações inteiras. E, muitas vezes, as consequências são sentidas por gerações. Hoje você vai conhecer os casos mais emblemáticos e as histórias por trás deles. O roubo da Mona Lisa. Começamos com o caso mais famoso de todos. Em 1911, um homem entra no Museu do Louvre, em Paris, disfarçado de funcionário. Caminha até a Mona Lisa, retira a moldura, esconde a obra sob o casaco e simplesmente vai embora. Esse homem era Vincenzo Peruggia, um imigrante italiano que trabalhava no museu como vidraceiro. A história toda parece inacreditável. O museu demorou quase 24 horas para perceber que a obra havia sumido. Inicialmente, suspeitaram até de Pablo Picasso. A imprensa foi à loucura. Manchetes em todos os jornais. A Mona Lisa virou notícia global. Durante 2 anos, ela permaneceu desaparecida. Quando finalmente reapareceu na Itália, em dezembro de 1913, Peruggia estava tentando vendê-la para um antiquário em Florença. Ele dizia que queria devolver a obra à Itália como símbolo patriótico, afinal, Da Vinci era italiano. Mas o mais curioso é o que veio depois. A Mona Lisa era um quadro conhecido, claro, mas estava longe de ser a obra mais adorada do museu. Após o roubo, ela virou uma obsessão. Fila para ver o espaço vazio na parede. Gente vindo de toda parte do mundo para observar e a ausência. Foi ali que ela deixou de ser apenas um retrato renascentista e virou um ícone cultural. Um mito. E muitos historiadores concordam, se não fosse o roubo, a fama da Mona Lisa talvez jamais tivesse ultrapassado as paredes do Louvre. O mistério das joias da coroa irlandesa. Mas a Europa tem mais mistérios. Em 1907, na Irlanda, então ainda sob domínio britânico, as joias da coroa da Ordem de São Patrício desapareceram de dentro de um cofre na Torre de Dublin. As joias, compostas por safiras, rubis e diamantes raríssimos, tinham não só valor financeiro, mas um profundo peso simbólico. Elas foram vistas pela última vez em 11 de junho. O roubo só foi descoberto em 6 de julho. Sem sinais de arrombamento, o caso rapidamente virou um escândalo. O cofre havia sido trancado por Arthur Vicars, um dos responsáveis pela guarda do tesouro, que passou a ser o principal suspeito. Mas nenhuma prova concreta foi apresentada. Boatos e teorias se espalharam. Alguns diziam que membros da elite britânica estavam envolvidos. Outros falavam em conspiração política para desestabilizar os nacionalistas irlandeses. O caso nunca foi resolvido. As joias sumiram-se com elas, parte da confiança do povo nas instituições da coroa. A Irlanda entraria, anos depois, em uma luta por independência. E esse roubo, apesar de silencioso, ajudou a acender a chama. Hoje, mais de 100 anos depois, o paradeiro das joias ainda é desconhecido. Nenhuma peça foi localizada. Nenhuma pista confiável surgiu. É um dos maiores mistérios não resolvidos da Europa moderna. O saque do Museu Nacional de Bagdá. Agora, saímos da Europa e vamos para o Oriente Médio. Um dos roubos mais devastadores da história recente aconteceu em 2003, no Iraque. Durante a invasão norte-americana, em meio ao caos da queda do regime de Saddam Hussein, o Museu Nacional de Bagdá, guardião de milênios de história, foi saqueado. Estátuas sumérias, artefatos da Babilônia, tablets de argila com a escrita mais antiga do mundo, e tudo foi levado ou destruído.
foram mais de 15.000 peças desaparecidas em poucos dias. Algumas reapareceram em mercados clandestinos nos Estados Unidos e na Europa. Outras foram vendidas em feiras de antiguidades, como se fossem apenas relíquias decorativas. Mas muitas, e muitas mesmo, e jamais foram recuperadas. O impacto foi sentido não só no mundo árabe, mas entre arqueólogos e historiadores do mundo inteiro. Era como se parte da história da própria civilização tivesse sido arrancada. A escrita cuneiforme, as primeiras cidades, os registros administrativos mais antigos da humanidade, tudo isso estava lá. E foi saqueado, sob o olhar omisso, ou até cúmplice, das tropas internacionais. A ONU e diversos intelectuais classificaram o episódio como um crime contra a humanidade cultural. Até hoje, há pressões para que os países que compraram essas peças devolvam os itens ao Iraque. Mas, como em tantos outros casos, a devolução é lenta e cheia de burocracia. Reflexão. Esses 3 casos têm em comum algo mais profundo do que simples roubo de objetos valiosos. O que está em jogo aqui é a própria narrativa da humanidade. Quando um patrimônio é roubado ou destruído, não se perde apenas o objeto, perde-se a história, a conexão entre gerações, a identidade de um povo. E a pergunta que permanece é: quem deveria ser o guardião desses tesouros? Os museus que os compraram, os governos que os herdaram, ou os povos de onde eles vieram? Quantos quadros, joias, estátuas e manuscritos ainda estão hoje expostos em vitrines, longe de casa? E mais importante, será que esses patrimônios algum dia vão voltar para seu povo?